Olá, nós vamos iniciar esse vídeo aqui. Eu vou falar sobre a água, aqui no processo pedagógico, sobre as aulas de biologias que eu estou aqui liberando no YouTube para as pessoas que realmente estão aí para poder prestar alguns vestibulares, principalmente o Enem. Se você estiver em uma plataforma e estiver pegando fogo e você só tem uma saída pulando dentro do mar, mas você está a uma altura muito alta, aproximadamente 50 metros. A pergunta é: você vai morrer? Depende da forma na qual você pular, mas para isso você fique até o final desse vídeo, que eu vou mostrar a forma realmente como nós deveremos pular para a gente se sair desta. Então, a água é fundamental. A água é. Quando se fala da água, os alunos acham que a água é fácil, é um solvente universal, não precisam estudar. Mas tem alguns detalhes que é preciso e é fundamental estar levando essas informações e esses conhecimentos para a prova, porque a prova realmente quer saber esses pequenos detalhes. Por que é um solvente universal? A pergunta é: se eu não souber responder, eu vou ficar sem saber responder aquela questão. Então, é um solvente universal? Sim, com certeza, mas ela porque é um solvente universal? Porque ela realmente tem carga positiva e negativa. Então, a água, ela dilui as, as outras substâncias que chegam na água. Por exemplo, você pega um cloreto de sódio e coloca na água, é fácil, você dilui ela facilmente. Por quê? Porque a água ela é um solvente universal e ela tem carga positiva e negativa, ou seja, ela é polar e com isso ela dilui essas substâncias. A água também tem uma alta tensão superficial, ou seja, as moléculas de hidrogênios faz uma ligação umas com a outra muito resistente, acabando realmente sendo difícil de ser quebrada. Então, com isso, você vê aqueles animaizinhos pequenos, minúsculos, andando por cima pela superfície da água. Por quê? Porque tem essa camada superficial ligada uma na outra por pontes de hidrogênios. Com isso, ela fica muito difícil de ser rompida. É extremamente crítica, difícil de realmente a nós romper essa coisa. Por isso que eu realmente falei sobre a pessoa pular dentro de uma água. Então, você estando numa certa altura, se você se jogar na água, o impacto é muito grande. Você realmente é igual a se jogar numa rocha, vai se espatifar. Então, qual é a técnica para você pular de uma determinada altura, se for o caso de um acidente, não tiver outra saída? Nós não vamos ficar por aí pulando, que nem a gente vê alguns malucos aí em alguns rios, em algumas pontes, se jogando de uma determinada altura. Então isso é muito perigoso. Isso é só caso extremo, se realmente for um acidente, um caso que realmente não tenha outra alternativa. É igual aquela questão: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, nessa situação, nós temos que pular, mas pulando de uma forma seguinte: se desce com os dois pés juntos, as perninhas juntas, que você vai descer, porque é fácil de você quebrar as pontes de hidrogênio e você afunda. Você vai morrer? Possivelmente não. Do impacto, se você cair numa posição realmente correta, não. Você pode acontecer de você se afogar, quebrar um braço, uma perna, enfim, ter umas outras complicações, mas a forma correta de você precisar fazer uma emergência por um incidente é dessa forma, porque ela tem uma alta tensão. A água, quando você bate, ela é muito resistente. Nós, quando vamos tomar banho em uma piscina, nós costumamos pular realmente com os braços de frente para poder realmente a gente abrir as pontas de hidrogênio, porque se a gente se jogar, nós sentimos aquele impacto, é uma porrada muito grande e dói pra caramba. Então realmente nós ali realmente o próximo já acaba fazendo isso. Então a água também tem um alto calor específico.
ela demora para ela aquecer, ou seja, por isso que ela controla todo esse metabolismo. Nós temos hoje a água, ela que controla a temperatura do ambiente, do planeta, do nosso corpo. Ela tem essa importância de levar nutrientes, de transporte, de ajudar a transportar todas as substâncias inorgânicas dos nossos organismos e, enfim, fazer todo esse transporte metabólico. A água é fundamental. Sem água nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos. Hoje nosso corpo realmente contém em torno de 75 a 78% de água. Alguns órgãos com mais, outros com menos. Então, realmente, a água é fundamental. Nós não podemos abrir mão desse solvente universal que realmente é a água, e nós não damos valor, estamos aí poluindo, fazendo barbaridade com a água, simplesmente porque nós achamos que ela não tem uma importância. É muito importante, tanto para os seres humanos, com qualquer espécie, as plantas, tudo, qualquer espécie do mundo só vive se tiver água. Então, por isso a água é muito importante. Então, nós não podemos deixar de lado sobre a água. Temos que tratar ela com muito carinho, cuidar para não deixar ela poluir tudo, passar por todos esses processos. Então, realmente, não podemos deixar essa água aí a poluir, fazer um monte de situações, de coisas que as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, nós pegamos uma água, colocamos lá no fogo, ela vai evaporar, ela vai precipitar e voltar em forma de chuva. Então a água, ela é um ciclo. Então tem um ciclo da água que nós iremos falar depois sobre isso, como é a forma. Essa mini aula aqui é só uma apresentação de quais são as importâncias, por que a água é um solvente universal, por que ela está envolvida no processo metabólico, no transporte de substância. Lá nos vegetais, a água vem na forma de seiva brutas e devolve como seiva elaborada. Então todo esse processo em todos os organismos, procura os organismos, quanto mais jovem, mais água vai ter. Faça um teste, pega uma criança recém-nascida, ou com recém-nascida, assim que eu falo, 2, 3 anos, você tá lá e realmente você pega a criança e você é fácil de você pegar os membros, você pega um pezinho, encosta na cabeça. Agora tenta fazer isso com uma pessoa de 70, 80, 90 anos. Já está seco, já perdeu todos os líquidos. Nós, a partir dos 20 anos, nós vamos perdendo a água, nós vamos morrendo aos poucos. Nós não acreditamos nisso, mas é verdade. A gente só vai morrendo aos poucos, porque quando a gente chega, passa dos 20, a gente já vai perdendo, chega lá nos 40, você já está fraco, você não tem muito mais líquidos, os líquidos já estão comprometidos. Se você for uma pessoa que se cuida bem na parte de alimentação, tem uma saúde adequada, possivelmente ainda você está meio tinho, tá legal, mas se você for uma pessoa aí jogada, que não se cuida da alimentação, não faz uma atividade física, as suas articulações já estão no fim. Já não, era lá no passado, os nossos antepassados só vivia 40, 30, 40 anos. Hoje a vida foi evoluindo através da medicação, da tecnologia, criando medicamentos, antibióticos. Naquela época lá dos antecedentes, dos antepassados, realmente não tinha nada disso. A pessoa vivia 30, 40 anos. Hoje a média de vida já está beirando quase os 80. Então, os organismos, quanto mais novo, mais água ele tem no seu, para fazer o seu metabolismo, fazer as suas atividades, manter as células mais resistentes, aquela aparência mais jovem, uma pessoa jovem realmente é uma pessoa que você olha, ele está tudo de uma certa forma, você olha assim para um jovem e vê que realmente ele está ali com todas as células trabalhando adequadamente, se for um organismo bem de saúde, enfim. Então esse processo
metabólico de todas essas partes do organismo é fundamental. Então, a água traz todos esse benefício para nos manter. Por isso que eu aqui peço para nós cuidar do meio ambiente, cuidar da água, porque sem a água nós não vivemos. Nós não vivemos nada, ou seja, qualquer NASA, qualquer tudo aí que estuda, buscar a descoberta de planetas, tudo, eles vão atrás realmente de um foco. Tem água? Se não tiver água, já está descartado, porque não tem da água que realmente dali tem ali o fitoplâncton que realmente que nos fornece oxigênio, ou seja, é um ciclo realmente, se a gente abrir a mente e ver, sem água não existe, não tem, nós vivemos, estamos bebendo água, liberando água o tempo todo, por quê? Porque é fundamental, então nós temos que levar isso, realmente essas curiosidades para as provas, quando falar de água, não vamos só naquela ideia, a água é um solvente universal. Por que é um solvente universal? Primeiro essa questão, porque você tem que ter lá carga positiva e negativa, é polar, ou seja, é um diluidor, ou seja, a água gosta de diluir. Com isso, ela dilui substância. Você pega sei lá, um açúcar e coloca dentro de uma água e você começa a mexer, ele vai dissolver. Ou seja, as cargas delas, daí a pouco a água ela vai estar um pouco, ela vai mudar um pouco da coloração, porque aquela outra substâncias inorgânicas que foi dissolvido ali, ela vai mudar, porque a água é incolor. Então ela muda, mas só que não fica. Com o tempo, se você deixar, você vê que aquelas outras substâncias elas novamente se decompondo e baixando e vê que ela vai se sentando e consegue ter. Mas a água é muito importante. Então nós precisamos hoje cuidar da água por vários fatores ambientais, enfim, todo esse cuidado. No fim, era isso. Espero que seja útil. Estou mostrando esses vídeos aí para as pessoas que realmente vão aí prestar alguns vestibulares, seja Enem, seja outras faculdades, nessa época de pandemias aí, não desista, vamos botar a mente para frente, os fracos são aqueles que desistem, são os derrotados, você não aprende realmente com as suas vitórias, você realmente aprende com suas derrotas, as derrotas são que te dá energia para você vencer na vida, pode ter certeza, quando tiver cabeça baixa, reclamando, não reclame, realmente lute que você consegue, que você realmente lá na frente você tem argumentos e história para contar. E mais, era só isso, até o próximo vídeo. Tchau!